A morte daquele unigênito, impecável, santo, Filho de Deus na cruz, foi a maior teodiceia, foi o maior acontecimento que já ocorreu na história do universo. Não houve um ato maior de Deus do que colocar o seu Filho na cruz do nosso lugar. Não houve. Porque se ele não tivesse morrido aquela morte, daquela forma como morreu, com a pureza e integridade da sua vida, eu digo para vocês agora, o mundo inteiro já teria se desintegrado. Nós não estaríamos aqui. Satanás estaria passeando a céus abertos, com todo o seu poder, com toda sua força, sem nenhum domínio, sem nenhum limite. Satanás estaria rondando. Você não estaria aí com esse perfume. Você não teria tomado um banhozinho cheiroso hoje. Você não estaria aqui com o seu carro. Essa terra já teria totalmente desintegrado. Por isso, quando ele ressuscitou, ele chegou perto do discípulo e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quanto poder sobrou para o diabo? Nada. Até o diabo é um miserável, fracassado, derrotado servo que só existe para satisfazer o supremo e eterno propósito de Deus. Escute isso. Hebreus capítulo 9, versículos 13 e 14 diz: portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, muito mais, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo, do Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula, sem pecado, sem mancha, ou qualquer nódoa, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas. Aí aqui está a frase. Para quê, irmãos? Servirmos ao Deus vivo. Essa palavra servirmos aqui é latreia, é uma palavra que vem do latim, para culto. Para culto. Sabe o que nós viemos fazer aqui? Dar o verdadeiro, o autêntico, o culto singular a Deus. E por quê? Porque o nosso Senhor Jesus, ele fez o maior sacrifício, o mais poderoso sacrifício, o único sacrifício que satisfez a justiça de Deus e removeu toda a ira que era contra nós. E aqui eu quero colocar duas proposições dentro daquilo que nós vimos agora, trazer sua morte. Então deixe-me colocar duas proposições. Primeiro, trazer sua morte diante de nós. O que isso significa? Primeiro, meus irmãos, não é uma simples lembrança da morte de Cristo. Escute, a mesa do Senhor não é uma simples lembrança da morte de Cristo, mas é uma rememoração que a torna presente. Não é te levar para 2000 anos atrás. É pegar aquilo que aconteceu lá no Calvário 2000 anos atrás e trazer e colocar nessa mesa, diante de nós. Você consegue ver? Se você não consegue ver, você está muito distante da compreensão do que é lembrar da morte de Cristo. Anunciar a morte de Cristo. O que significa, qual a relação da mesa com a morte de Cristo. Um outro ponto. A participação nessa ordenança, reitero, é um supremo ato de fé, que nos traz uma forte consciência e uma profunda sensação, como teria ocorrido conosco se nós estivéssemos ali, no lado da cruz. Estão ouvindo? Eu vou repetir aqui. A participação, a minha, sua, nossa participação aqui, nessa sagrada ordenança, é um supremo ato de fé. E esse ato de fé nos traz a consciência, uma consciência tão forte, uma sensação tão profunda do que teria acontecido comigo e com você se nós estivéssemos ao lado da cruz. Se nós estivéssemos ao lado da cruz. E a gente sai, irmãos, como se nunca tivéssemos visto a cruz. É por causa do ritual, é por causa da cultura, do costume que nós temos de louvor e de adoração. Cantamos sem reflexão.
Às vezes mentimos mais quando cantamos do que no nosso dia a dia. Senhor, tu és tão grande, teu amor é profundo, tua morte, não sei o quê. Que nada disso é realidade para nós. Como disse o Toso, repito mais uma vez, uma frase do irmão Toso, alguns aqui sabem, outros não. Os cristãos geralmente não mentem, só cantam nas reuniões da igreja. A nossa canção tem que ser a vida que nós vivemos e a vida que cremos. Isso é muito sério. Aqui deixe-me avançar para a parte final dessa palavra. Terceiro ponto. A participação sacramental do nosso Senhor Jesus nessa mesa. A participação sacramental do nosso Senhor Jesus. Quando o pão é partido, aqui nós podemos ver duas coisas. Primeiro, como uma figura, uma representação de que o corpo de Cristo foi esmagado no nosso lugar. Então, primeiro, como uma figura, uma representação de que o corpo de Cristo foi moído, foi esmagado no nosso lugar. Segundo, como uma exibição real em nosso espírito, de que isso não é símbolo, é uma realidade que temos que tocar. A realidade do seu corpo. E aí vamos mais. Em todas as promessas da dádiva, da vida de Cristo, que o Pai nos oferece, esta é uma das mais maravilhosas. Porque nós podemos contemplar, nós podemos adorar e podemos nos unir a Ele. Porque essa mesa se torna tão real no meu coração como foi aquela cruz na qual Ele morreu. Essas coisas não podem ser separadas. Não pode. Porque a partir da cruz, nós não temos mais simbologia. Porque todos os símbolos do Antigo Testamento que apontavam para a pessoa e obra de Cristo já se cumpriram. Então nós não vivemos de simbologia. Nós vivemos de realidade espiritual. Então nessa ordenança, isto é, na ceia, Deus, Ele vem e exibe o seu Filho para nós. Ele coloca seu Filho diante de nós. E Cristo, Ele faz aqui diante de nós um oferecimento de si mesmo. E aqui Ele atrai a nossa fé. E o resultado dessa atração da nossa fé é que somos movidos de reverência em louvores à sua graça, à sua misericórdia, ao seu amor. E aqui é como se nós, nesse momento de adoração, nós estivéssemos como que tomados da sua presença, da sua real presença, que também não é figurativa, é real. É real, ele disse que estaria no nosso meio. Ele disse, ele prometeu estar aqui. Ele prometeu estar entre nós. Mesmo que fosse 2 ou 3, ele disse que estaria no nosso meio. Agora, muito mais, na reunião da sua mesa. E para finalizar, eu quero colocar 2 cenas quanto à reunião da mesa. A primeira cena é o ato de Deus. O ato de Deus na ceia. O grande ato de Deus, com referência a Cristo aqui, é exibi-lo, é exaltá-lo, diante dele e diante de nós. Isso é o que nós vemos quando você contempla, confere, e você compreende, você consegue discernir o corpo do Senhor. Quando você consegue ter o real discernimento da mesa, você vê que o propósito do Pai é exaltar o seu Filho. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26. Está assim: a quem Deus propôs no seu sangue. Então Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar sua justiça, justiça eterna. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Que lindo, irmãos. Eu não vou comentar esse texto devido ao tempo, mas leia, releia e veja a grandeza.
Essa palavra propós aqui, ela tem um sentido muito importante.